E Monet é uma lenda icônica na história da arte ocidental. Dia desses eu tava no museu e quando eu dei conta de mim, eu tava um tempão parada na frente de uma pintura das ninféias do Monet, os lírios d'água que ele pintou. Sabe quando o tempo some e você fica tão absorvida pela obra de arte que o seu próprio corpo vira parte da obra de arte? Eu acho tão raro e mágico quando isso acontece e me deu vontade de falar sobre Monet. Monet que sempre aparece aqui no canal, mas não tinha nenhum vídeo só dele. O que pode haver para dizer, eu lhe pergunto, de um homem que não está interessado em nada no mundo além de sua pintura e também de seu jardim e suas flores? Há muito a dizer e aqui especificamente 50 fatos de Claude Monet. Claude Monet nasceu em 14 de novembro de 1840 em Paris. O seu nome de nascimento é Oscar Claude Monet. Ele é o segundo filho de Adolphe e Louise Justine Monet, irmão de Léon, e os pais chamavam ele de Oscar. Ele ama dizer que ele é um verdadeiro parisiense, apesar de aos 5 anos de idade ele ter ido viver em Le Havre com a família, provavelmente por conta da situação financeira do pai. A tia também mora lá e é quem cuida dele e do irmão quando a mãe, Louise Justine, morre em 1857. No livro da escola que ele estudou quando era criança, tá escrito que o pequeno Oscar era muito simpático com os colegas. Desde cedo ele gosta de desenhar, ele faz caricaturas de seus professores, esboços de barcos e paisagens ao ar livre. Ele assina esses desenhos como O. Monet, Oscar Monet, e ele vende esses desenhos para um emoldurador que era sócio do Eugène Boudin, pintor francês que é tido como precursor do impressionismo e que influencia as primeiras pinturas de paisagem que o Monet apresenta na Exposição Municipal de Belas Artes de Le Havre. O Eugène Boudin aconselha o Monet a ir para Paris para estudar, para encontrar outros artistas, e o Monet segue o seu conselho. Ele vai para Paris em 1859, visita os salões de arte, onde ele admira obras de Delacroix e d'Aubigny, tenta entrar na Academia de Belas Artes, mas não é aceito, mas daí ele é aceito na Académie Suisse, onde ele conhece Camille Pissarro e, além de trabalhar, passa bastante tempo nos cafés parisienses, trocando com outros artistas e autores. Mas logo em 1861 ele é recrutado para servir na Argélia, e a família até podia pagar uma taxa para ele ser dispensado, mas com a condição de que ele largasse a vida de artista, e aí ele prefere ir para a Argélia. E diz que essa viagem fez muito bem para ele, que na Argélia ele só pensava em pintar e que foi estimulado pelo país. Acontece que na Argélia ele pega febre tifoide e volta para a França, daí a tia paga a taxa para ele conseguir ser dispensado do exército e ele vai estudar na Escola Imperial de Belas Artes em Paris, no ateliê de Charles Gleyre, mas o pintor suíço defende um retorno ao antigo, a idealização das formas, e o Monet a gente sabe que é ao contrário disso, ele quer pintar a natureza como ele vê. Então ele se reúne com os amigos Frédéric Bazille, Auguste Renoir e Alfred Sisley para combinar deles todos saírem do ateliê do Gleyre. A passagem pela Escola de Belas Artes foi rápida, mas muito importante por conta dessas amizades que vão levar eles longe, impressionistas que ainda não sabem que são. Na primavera seguinte ele vai com o Basile para Barbizon pintar na natureza e fica um tempo na região da Normandia. Depois de uma briga com a família, ele se instala em um ateliê em Paris junto do amigo Frédéric Bazille. No ano seguinte ele expõe 2 vistas do Sena no Salão de Arte. As obras são bem recebidas pelo público e pela crítica. Na sequência ele começa a trabalhar na pintura Le Déjeuner sur l'herbe, que é uma resposta à obra de mesmo título pintada pelo Edouard Manet em 1863. Mas ele precisou mudar de ateliê, enrolou a tela, mais pra frente chegou a deixar essa pintura como penhor em um momento de desespero, comprou de volta, mas nunca terminou. Hoje restam a parte central e o lado esquerdo que o artista cortou. Em 1866, a Camille Dancieux posa como modelo para a tela Mulher no Vestido Verde, que Monet pinta em 4 dias e envia para o Salão de Artes, já que ele não tinha conseguido
conseguido terminar o Le Déjeuner sur l'herbe. A tela faz muito sucesso. Monet e Camille começam uma relação séria, ela engravida, eles se casam em 1870, têm um segundo filho, mas a Camille descobre um câncer no útero e morre aos 32 anos. O Monet pinta Camille em seu leito de morte e depois da morte dela, ele quase não pinta mais personagens. O foco é a paisagem e os personagens aparecem como contraponto à paisagem, não são o centro da pintura. A Camille também aparece em pinturas de Manet, como Monet pintando em seu barco atelier e a família Monet em seu jardim em Argenteuil, e de Pierre-Auguste Renoir como Madame Monet e seu filho, e Camille Dancieux lendo Le Figaro. Voltando ao Monet, ele estava super animado com as boas críticas do salão, pinta as mulheres no jardim e submete para ser exposta no ano seguinte, mas a tela é rejeitada. Alguns artistas como Basile, Manet, eles fazem petições para que se realize uma exposição dos artistas rejeitados, mas o salão recusa essa opção. A situação financeira do Monet fica complicada, a Camille estava grávida e ele se vê obrigado a voltar para perto da família na Normandia. Nesse período ele pinta a praia de Saint-Adresse, o pier de Havre, terraço em Saint-Adresse e um retrato de Camille ao lado do berço do filho recém-nascido. É um momento muito complicado para o Monet, ele até consegue enviar uma tela para o salão, mas que não é recebida com muito entusiasmo, ele precisa pedir dinheiro emprestado para os amigos, ele estava assim bem desolado. Até melhora um pouco quando um homem rico de Le Havre encomenda várias pinturas, inclusive retrato da sua esposa, mas ele segue sem dinheiro e a família não queria que a Camille morasse com eles, então estava bem ruim. Em 1869, na companhia de Renoir, ele pinta Banhistas de Grenouillère e o Renoir também pinta a Grenouillère, que era um restaurante frequentado pela burguesia parisiense e que tinha essa ilhota com uma única árvore que as pessoas atravessavam por uma tábua e nadavam por ali. Essa pintura de Monet e Renoir são consideradas como o início da técnica impressionista. Em 1870 começa a Guerra Franco-Prussiana e o Frédéric Basile, que é amigo do Monet e sempre ajudou com dinheiro e tal, morre no campo de batalha. E o Monet, que não quer servir no exército, vai para Londres. Lá ele admira as pinturas de William Turner, John Constable e se impressiona principalmente pela luz do Turner. Em Londres ele conhece o marchand de arte Paul Durand-Ruel, que será super importante na sua carreira. Ele passa alguns meses na Holanda e volta para a França. O pai dele morre e com a herança ele consegue se instalar com a família em Argenteuil, perto de Paris. Monet compra seu barco atelier e é nesse ano que Renoir pinta o Monet lendo um livro enquanto fuma um cachimbo. Nossa, e quanta coisa que ele já fez, tanta casa que ele morou, é muito movimento, mas é só agora, em 15 de abril de 1874, que acontece a primeira exposição de pintores impressionistas no ateliê do fotógrafo Nadar. Monet expõe uma paisagem do porto de Le Havre intitulada Impressão Nascer do Sol. O termo impressionista é usado pela primeira vez de forma irônica por um crítico para tratar das obras expostas ali. A segunda exposição impressionista acontece em 1876, o Monet expõe 18 telas e a crítica é mais amena. Em 1877, ele cria uma série de pinturas na Estação Saint-Lazare e envia 8 telas para a terceira exposição impressionista. Pela primeira vez, uma publicação acompanha a exposição e comenta as obras apresentadas, e o nome impressionistas é incorporado pela primeira vez pelos próprios artistas, que consideram o termo apropriado para identificar o estilo de pintura que eles estavam fazendo. A exposição foi um sucesso. Em 1878, o Monet pinta a Rua Montorgueil, retratando a festa da paz e do trabalho que aconteceu aquele ano por conta da terceira exposição universal realizada em Paris. O pintor observa a festa pela janela, vibram na tela as cores da França moderna e a técnica impressionista sugere a animação do público e o acenar das bandeiras. Nesse mesmo ano, a Camille dá à luz ao segundo filho, fica ainda mais fraca do câncer de útero. O Monet se distancia dos outros pintores, apesar de participar da quarta exposição impressionista. E em 1879, a Camille morre. Alguns meses depois, o Monet pinta o Sena congelado durante um inverno rigoroso, com cores irreais e sem seres humanos. Ele rompe com os impressionistas e manda 2 obras para o salão, coisa que ele não fazia há muito tempo.
tempo. A paisagem do Sena, na cidade de Lavacourt, era uma tentativa de fazer algo mais burguês, que atraísse a atenção do público e do mercado. Ele estava com dificuldades financeiras, mas a tela foi pendurada a 6 metros do chão e passou despercebida no salão. No mesmo ano ele enviou outra obra, mas que foi recusada, e depois disso ele nunca mais enviou obra nenhuma para o Salão de Arte. Mas em 1880 mesmo, o jornal La Vie Moderne propõe organizar uma exposição solo do Monet. Ele apresenta então 18 pinturas, a exposição é um sucesso, ele consegue ganhar um dinheiro e quitar suas dívidas. Nessa época, o Monet era amante de Alice Rochedet. Ele se muda com os 2 filhos, com a Alice e com os 6 filhos dela, para uma mesma casa, o que na época era um escândalo. Em 1882 acontece a 7ª exposição dos artistas independentes e é a última que o Monet participa com os impressionistas. Ele expõe 35 telas, entre elas o Arranjo de Flores Topinambur. Em 1883 abre a 2ª exposição individual do Monet no espaço do Durand Ruel, que era aquele marchand de arte que ele conheceu lá atrás, que eu falei que era importante. Ele expõe 56 telas de um período grande aí da carreira, mas não vende muito bem. Em 29 de abril de 1883, ele e a família se instalam em Giverny. Hoje a casa de Monet em Giverny é aberta para visitas, todo mundo que vai lá fica encantado e dá para fazer uma visita virtual no site também, que já mata bem a curiosidade. Em 1888 ele vende 10 pinturas feitas no Mediterrâneo e inspiradas pelas gravuras japonesas ao Theo Van Gogh, irmão do Vincent, e o Theo apresenta essas pinturas do Monet na galeria que ele trabalha e é um sucesso. Em 1889, Rodin e Monet realizam uma exposição conjunta. O Monet se muda muito durante a vida, ele vive em muitas cidades diferentes, viaja buscando paisagens inspiradoras, muitas delas perto de Paris ou na região da Normandia. Em 1890, quando as viagens diminuem, o Monet se dedica às séries. Ele já tinha feito aquela série na estação de Saint-Lazare e teste com figuras ao ar livre, como a mulher do guarda-sol que vira para a direita ou para a esquerda, e ele pinta uma série de 25 montes de trigo que ficavam em um campo aberto perto da casa do Monet em Giverny. Eu amo essa ideia de pintar a mesma coisa de novo e de novo, incansavelmente, em busca de efeitos diferentes de luz, da atmosfera dos dias, das estações do ano, das condições climáticas, do enquadramento, do ponto de vista. O Kandinsky, quando viu um desses montes de trigo do Monet em Moscou, ficou completamente impactado. O caldeirão de paixões que levaria à abstração tem um monte de trigo do Monet dentro. A outra que eu amo muito é a série da Catedral de Rouen. São 28 telas que retratam a catedral em diferentes momentos do dia. As telas são um sucesso de venda. Monet então compra em Giverny o terreno onde ele manda cavar o lago de nenúfares, os lírios d'água, ninféias. Ele está cada dia mais interessado em jardinagem, passa muito tempo nos seus jardins de Giverny, que vira tema das suas pinturas até o final da vida, com as flores, o lago, a ponte. A pintura que me inspirou a fazer esse vídeo é essa aqui, intitulada Ninféias Azuis. As nenúfares são um laboratório de experimentação pictural no qual o gesto do artista, cada vez mais livre, se desapega da descrição precisa das formas observadas. O ponto culminante dessa pesquisa dos lírios d'água, das nenúfares, são as telas que estão hoje no Museu de l'Orangerie em Paris. São uns painéis monumentais que circulam a sala toda, uma instalação imersiva mesmo, e que ele pinta a partir de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial e até a sua morte. Os anos que antecedem a pintura desses painéis são muito duros para o Monet. Em 1911, Alice, sua esposa, morre. Em 1912, o Monet é diagnosticado com uma catarata dupla. Em 1914, morre o seu filho Jean depois de uma longa doença. A essa altura, o Monet é uma estrela nacional, mas a sua visão está cada vez pior e as cirurgias não ajudam. Ele segue trabalhando e essa ponte japonesa que ele pinta nessa época choca o gosto das pessoas. Até que, enfraquecido pelo trabalho, ele contrai uma infecção pulmonar e morre em 1926. Antes disso, o Monet tinha destruído um monte de telas. Ele mesmo diz que quer proteger a sua reputação de artista o quanto pode, porque depois que ele morresse, ninguém ia destruir nenhuma
nenhuma pintura dele, mesmo que fosse muito ruim. O Museu Marmottan Monet em Paris tem a maior coleção no mundo de pinturas do Monet. O Monet gostava de cozinhar e tem um livro com as suas receitas publicado. Eu mesma fiz aqui no canal uma receita de mousse de morango que ficou deliciosa. O Monet declarou que o ateliê dele é ao ar livre, que ele não entendia como era possível sentar numa sala fechada para pintar. Mas a verdade é que ele terminou muitas telas em ateliê, sim. E eu fiquei aqui pensando que maravilha a gente poder criar essas lendas ao redor de nós mesmos, das nossas histórias. E Monet é uma lenda icônica na história da arte ocidental. Se você gosta desse tipo de vídeo de 50 fatos, tem milhares aqui no canal. Tem uns bem distantes, assim, 2015, como Salvador Dalí, Van Gogh, e tem uns mais recentes também que eu fiz de Rodin que a gente fala, amigo do Monet, de Lina Bobardi. É isso, divirtam-se e eu volto logo por aqui. Beijos, até já!